E é isso que nós podemos cultivar em nós. Que escolha você faz? Uma escolha para ser feliz, para criar harmonia, para criar respeito, ou uma escolha para criar desarmonia, sofrimento, dor? Percebe? Não precisa ser muito esse livre-arbítrio. A gente quer ter 100% de livre-arbítrio. Não temos, mas temos o suficiente para fazer grande diferença nesse mundo. Exatamente, nós viemos de uma época, que são, vamos dizer, meus avós, meus bisavós, que era uma época muito severa, muito restrita, para uma época de uma liberalidade tão grande que as pessoas ficaram sem chão, sem saber o que é o certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, porque tudo pode, tudo é compreensível, tudo é aceitável, e nós temos que dar limites, dizer o que é aceitável, o que não é aceitável. Precisamos desses limites. E talvez a gente vai encontrar dentro de nós, em princípios e valores que estão em nós, que não foram impostos de fora para dentro, mas que nós reconhecemos como próprio da nossa sobrevivência como espécie. Então nós sabemos que temos que encontrar esse ponto de equilíbrio que se perdeu. Ou sou extremamente liberal e tudo é permitido, ou tudo é mal visto e deve ser abolido. E não é nos extremos que está a verdade. O caminho de Buda fala é o caminho do meio, sem excesso e sem falta, sem apegos e sem aversões. E se eu quero, aquilo eu não quero de jeito nenhum. Não, eu posso circular, mas eu faço escolhas. E essas escolhas vêm a partir de princípios e valores que estão dentro de nós e que a gente tem que tirá-los de lá, revelá-los para nós mesmos. Uma das coisas que eu achei muito bonita, que eu falei em Porto Alegre com o reitor que me recebeu, e que ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Eu venho de uma família católica, mas eu nunca me desenvolvi nos estudos do cristianismo e do catolicismo. E ele me disse o seguinte, que existe um olhar para Deus Mãe, que Deus como esse útero materno, onde nós todos estamos sendo gerados e alimentados de uma doçura tão grande, que geralmente as monjas, as irmãs chamam que ele é o Dulcíssimo. Olha que coisa gostosa, não é bonito isso? Esse Deus que não é pai, mas mãe, e de uma doçura infinita, no qual todos e todas estamos sendo gerados. No budismo nós dizemos que a sabedoria perfeita, que é Prajna Paramita, é a mãe de todos os Budas. Temos que acessar a sabedoria. E a sabedoria é exatamente o caminho do meio, sem excessos e sem faltas. E eu reconheço quando é que eu estou hiper e quando eu estou demais e quando eu estou de menos. E eu encontrar esse ponto de equilíbrio. Até quando nós nos sentamos, o que eu fiz. A gente senta e balança um pouco o corpo, de um lado para outro, para encontrar o quê? O ponto de equilíbrio. Eu acho que educar para a interioridade, para valores, para princípios, não é valores impostos, sabe? Você tem que ter o meu valor. Tão bonito que ele falou, o catolicismo de católico, de ser universal, de acolher a todos. Não de querer impor, como alguns grupos fazem, né? Se não for da minha ordem, do meu jeito, você vai ver coisas medonhas acontecem. Não é assim. Não é? A gente acolhe pensamentos diferentes que nos enriquecem. E se a coisa for muito feia, por exemplo, chega com pensamentos assim, vamos lá exterminar todo mundo, matar todo mundo, vamos nos treinar em armas, você fala, não é por aí. Mas eu não odeio a pessoa que faz isso. Nem temo, nem odeio. Mas eu acredito na transformação e no encontro. E na possibilidade de impedir que coisas como essa se repitam. Isso, a transformação é educação.
E a educação que é dada tanto pelas instituições educativas como pelas famílias, pela sociedade, pela mídia, pela televisão, pelas conexões. E nós temos que colocar mais coisas boas no ar, nos canais, naquilo que as pessoas estão acessando, que possam acessar a sua própria inteligência, desenvolver a sua capacidade de raciocínio, de questionamento e de escolha. Embora os neurocientistas digam que a gente só tem 5% de livre-arbítrio, sim. Mas esses 5 vale tem muito. Porcentagem. A porcentagem do livre-arbítrio, né? 5% de porcentagem, mas está ótimo. Imagina se não tivesse nenhuma. Tem 5. Algum é carga genética e outro adquirida, né? Nascemos com determinadas tendências e o que nós vamos encontrando na vida vai gerando a maneira que a gente vai responder ao mundo. E apesar disso tudo, da carga genética e das nossas experiências de vida, nós podemos responder ao mundo de forma completamente diferente do esperado. Isso é o 5% de livre-arbítrio. Posso vir de uma família muito violenta, ter sido criada com pessoas completamente sem nenhum amor, que só me insultaram, me bateram, e ao mesmo tempo eu tenho a condição, esses 5%, de não repetir esse modelo. A tendência de repeti-lo é grande, mas eu posso não repeti-lo. Isso é o 5% de livre-arbítrio. E é isso que nós podemos cultivar em nós. Que escolha você faz? Uma escolha para ser feliz, para criar harmonia, para criar respeito, ou uma escolha para criar desarmonia, sofrimento, dor? Percebe? Não precisa ser muito esse livre-arbítrio. A gente quer ter 100% de livre-arbítrio. Não temos, mas temos o suficiente para fazer grande diferença nesse mundo. Por aí que é o caminho. Algo que, se falando de educação para a interioridade, eu pensei, e não poderia não pensá-lo, é a experiência de Jesus. Né? Nós que abraçamos esse modelo de segmento, essa forma de caminhar no mundo, educando a si mesmo e educando aos demais, ou partilhando essa educação, Jesus foi, para mim, essa pessoa, e eu acredito para nós cristãos, essa pessoa que caminhou nessa educação para a interioridade. Os textos evangélicos estão cheios de momentos que dizem assim, depois dessa confusão, de conversar com o povo, Jesus se retirou e foi rezar sozinho. Então, é abundante a referência de que Jesus se colocava sozinho para fazer o encontro consigo, para fazer o encontro com o pai, mãe dele, para entender por que ele estava naquele lugar e por que ele tinha sido chamado a fazer tudo o que fez. E algo que me chama a atenção nesse caminho de interioridade, de algumas palavras que ele deixou, monja, é assim. Em João, o texto fala que Jesus ele vira para as pessoas e para Pedro e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. E eu sempre, como teólogo também de formação, meditei essas 3 atitudes, ou essas 3 realidades de Jesus, e ficava impressionado, e fico impressionado com a sabedoria dele ao colocar a verdade entre o caminho e a vida. Parece que Jesus queria proteger a verdade pelo caminho e pela vida. Porque, de fato, todos nós buscamos a nossa verdade, como pessoas humanas, como filhos e filhas de Deus, como as pessoas que acreditamos no que caminhamos, como optamos a nossa vida. Mas Jesus sabiamente falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É como se ele quisesse dizer de alguma outra forma, quem quiser chegar à verdade de si, vai ter que passar pelo caminho e vai ter que chegar à vida. E eu queria perguntar, nesse sentido, a educação da interioridade não pode nos ajudar, o modelo de Jesus, a chegar à nossa verdade, passando pelo nosso caminho, para chegar a uma vida mais plena? Pois é isso, é isso. E assim, em se tratando de uma escola que educa para esse caminho, 2 ou 3 ideias, palavras, que podem ser trazidas para o cotidiano da sala de aula, para que cada aluno, adolescente e jovem encontre essa sua verdade. Eu acho que é importante, isso está acontecendo no mundo todo, que a gente ensine meditação na sala de aula.
Não precisa ser meditação de uma religião em si, mas os momentos de silêncio serem apreciados. E eu sugeriria que esse momento de silêncio fosse quando entram na sala de aula. Que cada um vem de lugares diferentes, com emoções diferentes, com pressas, com correrias. É só sentar em silêncio um pouquinho e fazer respiração consciente. Essa respiração consciente que torna a pessoa presente onde está, inclusive para ser mais hábil para receber informações. Outra coisa, que é uma ideia de um monge beneditino que eu gosto muito, que é o Anselm Grün, ele sugere que quando as pessoas chegarem em casa, quem mora junto, fiquem alguns momentos também sentados em silêncio. Quem sabe fazer oração, que faça, mas não é a oração em si, é chegar, é estar, é respirar juntos. É ficar quietinho, não é servir café, água, falar, nem conversar, para depois o diálogo começar. Então é importante que a gente coloque alguns momentos deste encontrar você com você, você sentir a sua respiração, você sentir o seu pensar onde está e trazê-lo de volta para onde o seu corpo está. E procurar qual é o seu caminho. Qual é a sua jornada? Quais são as escolhas? Porque a escola o que faz? E a família abre um leque de possibilidades. E como facilitar que cada um escolha o que é adequado para este ser humano, não o que o pai quer, o que a mãe quer. Porque a gente acaba sendo muito jovem assim. Imagina, eu queria estudar teologia, meu pai falou que é absurdo, vai ser o quê, professora? A família são todos professores, meus avós, ele. Então. Professor é maltratado no Brasil, não vai fazer outra coisa. Eu falei, então filosofia é pior ainda. Aí eu queria ser freira, eu estava no colégio de freira. Eu falei, as freiras, que legal. Freira nunca, religiosa nunca. Olha o meu pai, coitadinho. Ganhei uma monja budista de presente. Não tem jeito a vida, né? Porque se a criança já tinha essa vocação, tinha essa tendência, e o pai achava que não era bom, ele segurou, não adianta. Imagine se não tivesse segurado, tinha sido melhor, estava bem mais jovem, estudando as coisas que eu gostava tanto, né? Mas não me foi permitido, por isso que eu digo, é preciso ter cuidado dos pais perceberem o que é bom para este ser humano, que eu vi nascer, que eu percebo as suas tendências e características, e o mesmo os professores. Quando a gente tem um bom professor de alguma coisa, a gente quer fazer o que ele faz. E aquela matéria não tem matéria difícil. Tem professor que sabe ensinar e que não sabe. Agora, as nossas inteligências, isso também é outra coisa, são diferentes. E temos que ter percepção nisso. Um tem inteligência mais musical, outro tem inteligência mais para as ciências, para as matemáticas, outro para as artes, para as filosofias. Então nós temos que perceber isto entre as pessoas que habitam conosco, habitam de viver juntos, o que é realmente o caminho deste ser, não o que eu quero para este ser. Não como eu vou moldá-lo do meu jeito, nós não moldamos pessoas, nós respeitamos tendências e ajudamos para que elas sejam o melhor possível. Então é preciso que nas salas de aula os professores possam ver as diferenças de tendências e como orientar para até caminhos que podem não ser o seu, caminhos que até eu não gostaria de ir, mas que para este aluno é muito bom. Para ele vai ser ótimo, vai ser um ótimo matemático. Eu, professora de português, nunca entendi matemática, não gosto, mas esse menino tem uma qualidade. E vou falar com o professor de matemática, professor, dê atenção, porque este tem inteligência matemática. Para literatura é péssimo. Mas não vou forçá-lo a ter literatura. Eu vou dar os conceitos básicos, mas ele vai ter que escolher aquilo que é a sua qualificação. Então isso é importante. E é importante sempre esses momentos de ensinar as pessoas a ficar quietinha, a ouvir a sua voz interior, o que lá dentro está dizendo para você. Não é o que seu amigo diz, a sua vizinha diz, o que lá dentro você ouve quando você silencia. Para isso que existe a oração.
Não é só para decorar a palavra e falar sem nem saber mais o que está falando, né? Tá, pensando outra coisa. Não é para isso, não. É para ficar quieto. E para falar palavras de sabedoria, de ternura, de amor. Que a gente vai purificando a nossa mente com a palavra correta e com o silêncio que nos enriquece tanto. Então, procurar colocar um pouquinho de silêncio nos intervalos. Ensinar a falar um pouco mais baixo também é bom, não é? Em casa, na rua. É difícil, né? No recreio. E aos poucos você vai percebendo aqueles que já vão amadurecendo para esse olhar interior. Não preciso falar em voz alta, não é para todos ouvirem. Eu falo com meu amigo, com a minha amiga, com meu professor, com meu pai, com a minha mãe, com meu conselheiro. Acho importante isto. A confissão. O povo não quer mais fazer confissão. Por que vocês não querem fazer confissão? É gostoso? Vai confessar. A pessoa que está recebendo a sua confissão é você. É o sagrado em você. Você é capaz de dizer o que eu fiz? Onde é que eu estou falhando? Confissão é isso, é você olhar para dentro de você e dizer onde é que eu estou sendo insuficiente e que eu preciso me fortalecer. Aí vão lá e dizem, reze 3 Ave Marias. Não é para rezar 3 Ave Maria de qualquer jeito, é para ficar quietinho, para observar. Você percebeu o seu ponto fraco, fortaleça. Tenta outra vez e vai cair de novo e vai fortalecer de novo. Aconselhar-se com outras pessoas que não estão envolvidas no seu drama pessoal e que pode ajudar você a ver melhor qual é o seu drama, o pequenino que você está lá embrulhado em alguma coisa e alguém que desembrulha e diz, você é mais do que isso. Percebe a importância dessa educação para a interioridade? É isto. Vá conversar com pessoas, se você é cristão, católico, vá conversar com aqueles que estudaram teologia, filosofia, coisas que você ouviu falar e não entende, pergunte. Não ache que você entendeu sozinho, até bom, você pode ter entendido. E o outro autentica, não, você está pensando no caminho certo. Nunca pensei nisso que ele falou. O caminho, a verdade e a vida. Não é bonito? Vocês todos sabiam disso? Ninguém sabia, tá vendo? É isso. Estudar é isso. Encontrar pessoas que estudaram, que se aprofundaram, que se questionaram e que nos ajudam a olhar a realidade. Então, educação para a interioridade não é só você com você. É você com o mais íntimo seu, mas também baseado em apoio de filósofos, pensadores, religiosos que nos ajudam a encontrar a verdade para a nossa vida ser plena. No budismo a gente fala encontrar a sabedoria perfeita, é a verdade, que faz o quê? Nos liberta. Para quê? Para uma vida plena de compaixão, de cuidado amoroso, de ternura com você e com todos. Não é com alguns eleitos, com todos, mesmo os do partido contrário. Muito bem.